Graça e paz, meus queridos. Vamos ler o Evangelho de São Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terá um tesouro no céu. E vem e segue-me. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor para que o Senhor ilumine os nossos olhos, para que o Senhor abra o nosso entendimento, a fim de que possamos crer na palavra dele, a fim de que possamos dedicar o nosso coração nesse momento ao Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, primeiramente eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui comunicando o teu santo evangelho. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Alfa, o Ômega. Tu és o início de todas as coisas e o fim de todas as coisas. E nós te glorificamos nesse momento. Nós adoramos o Senhor na beleza da tua santidade, porque o Senhor é o Deus maravilhoso e o Senhor é lindo. E o teu caráter é maravilhoso, e o teu nome é bom, e a tua presença é conosco, e a tua santidade alcança o nosso coração. Que o Senhor, que é Deus, Pai, Criador, Senhor de tudo, ilumine os olhos do nosso entendimento a fim de que possamos crer tudo o que a tua palavra nos ensina. Não permita que o nosso coração venha ter um vazio sem a tua palavra. Não permita que o nosso coração tenha um canto sem a tua presença. Que o Senhor, nessa hora, encha-nos, preencha-nos, encharca a nossa alma com o teu amor e com a tua unção. É o que eu te peço, em nome do Pai, e em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Bem, o que está acontecendo? Jesus está ensinando as benesses do reino de Deus. Jesus está pregando o reino de Deus. Jesus está anunciando que o reino de Deus é chegado. Aproxima-se de Jesus um jovem e pergunta para Jesus: o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Percebe que ele fez a pergunta correta? Ele não disse assim: o que farei para conquistar a vida eterna? Ele não disse assim: o que farei para possuir a vida eterna? Quais os méritos que devem existir na minha vida para que eu ganhe a vida eterna? Quais os treinamentos, quais os cursos,
qual a igreja que eu devo frequentar, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna. Não, ele não disse nada disso. Ele disse assim, olha, o que eu faço para herdar? A palavra que ele usou é a palavra correta. A vida eterna, Deus dá para a gente como uma herança. A herança que alguém recebe, ela não tem nenhum mérito no recebimento da herança. Você recebeu uma herança de alguém, você não fez nada por ela. Você não pagou o preço por ela. Você não lutou por ela, você não conquistou a herança. A herança foi te dada porque você é o filho de alguém. Você está na rota da herança. Às vezes você está recebendo a herança de um avô, de um pai, de um bisavô, e por aí vai. Você está recebendo a herança que você nada fez para ter. Então a vida eterna é isso. A vida eterna é uma herança que Deus nos dá. A gente herda a vida eterna, a gente recebe a vida eterna. A vida eterna, ela é pela graça de Deus. E até a graça, para alcançar essa graça, é graça. Tudo na salvação, tudo na vida eterna é graça. Mas o tema dessa mensagem não é salvação. Eu quero falar sobre um outro assunto hoje, mas não posso deixar de continuar expondo o texto até eu chegar no lugar onde eu quero falar. Não posso deixar de falar de salvação, mas o tema não é salvação. E aí Jesus olha para ele e fala assim, olha, você tem observado os mandamentos? E aí percebe que aqui no verso 19, Jesus cita vários mandamentos da lei de Deus. Não adulterarás, não matarás, não dirás falsos testemunhos. Jesus pergunta essas coisas para ele. O que Jesus está nos ensinando aqui? As pessoas que herdam a salvação, elas praticam os mandamentos de Deus. Se eu fomos salvos pela graça, fomos alcançados pela graça de Deus, se nós herdamos a salvação, o movimento natural na nossa vida é praticar os mandamentos. Os mandamentos de Deus, eles são praticados por várias pessoas. Há pessoas que não são salvas e praticam os mandamentos. Não é sinônimo de praticar os mandamentos, logo é salvo. Não. Quem é salvo pratica os mandamentos. É o movimento contrário. Se você foi salvo, você pratica os mandamentos. Mas se você pratica os mandamentos, não significa que você foi salvo. Entendeu? Então você vai ver pessoas que cumprem isso aqui e que ainda não foram salvas. Mas todos os que foram salvos cumprem isso aqui. Ok? Há pessoas que vivem os mandamentos porque aprenderam na igreja, porque aprenderam dos pais, porque apreciam os mandamentos, acham legal. Mas isso não significa que estas pessoas foram salvas. Você é salvo, você herda a salvação e por isso você pratica os mandamentos de Deus, por isso você cumpre os desígnios de Deus. Mas o tema da nossa mensagem não é os mandamentos. Quando Jesus pergunta para o jovem rico se ele praticava os mandamentos, ele fala, tudo isso aí, todos esses mandamentos, eu tenho praticado desde a minha juventude, desde a minha mocidade, desde a minha adolescência. Aí Jesus olha para ele e fala assim, olha que interessante, Jesus amou ele. O texto fala assim, e Jesus, olhando para ele, o amou. Jesus amou aquele rapaz.
Jesus demonstrou seu amor por aquele rapaz. E o amor é uma coisa linda. O amor é uma coisa linda. O amor é uma coisa linda. Hoje eu tive uma experiência maravilhosa, maravilhosa. Eu cheguei na escola e tinha uma criança chorando. Chorando, chorando, chorando. E aí eu perguntei para ela, por que você está chorando, mocinha? Por que você está chorando? E ela não respondia, ela só chorava. Só chorava. E aí eu perguntei para a professora dela, por que ela está chorando tanto? Eu preciso dar a aula e ela não para de chorar. E a professora me explicou o caso. Que caso triste daquela garota. E na hora que eu descobri o caso dela, eu olhei nos olhos dela e falei assim, o tio vai te ajudar. Não precisa ficar sentada na sua cadeira. Senta na cadeira do tio. Senta lá na cadeira do tio. Aí eu peguei ela pela mão e coloquei ela na minha cadeira. Você não vai sentar na sua cadeira, você vai sentar na minha cadeira. E eu olhei nos olhos dela e eu amei aquela garota. Amei aquela criança. Ela ficou sentada na cadeira do tio, eu dei minha aula em pé, e ela parou de chorar, porque ela foi amada. O professor simplesmente colocou ela para sentar na cadeira do professor. Olha, a fulana de tal sentou na cadeira do professor. Aí na hora que ela sentou na cadeira do professor, ela falou assim, eu estou sendo amada. Aí ela parou de chorar. O amor é uma coisa maravilhosa. O amor faz com que as pessoas parem de chorar. O amor faz com que as pessoas mudem as suas vidas, suas trajetórias. Jesus olhou para aquele homem e observa o registro de Marcos. O texto é inspirado por Deus. Se está escrito no Evangelho de Marcos que Jesus amou aquele homem, Jesus amou aquele homem. Jesus demonstrou um imenso amor por ele. E o que Jesus disse depois que Jesus o amou? Olha só. Falta-te uma coisa. Você observa os mandamentos, eu sei. Você herdou o reino de Deus, eu sei. Falta-te uma coisa. Vai. É aqui que eu quero que você preste atenção, ó. Vai e vende tudo o que você tem. Dá aos pobres e você terá um tesouro no céu. E vem e me segue. Vai, vende tudo o que você tem, dá para os pobres e você terá um tesouro no céu. Vem e me segue. Essa passagem, ela é muito profunda. Ela é muito profunda. Meu Deus. A primeira vez que eu li essa passagem, eu fiquei, meu Deus. Então eu tenho que abrir mão de tudo que eu tenho. Quer dizer que eu tenho que vender tudo que eu tenho? Sim. Verdade. Eu tenho que vender tudo que eu tenho. E eu não posso ficar com uma parte, não. Não, eu tenho que vender tudo que eu tenho e dar para os pobres. Quando eu era adolescente, eu lia essa passagem, eu estudava essa passagem, os teólogos que eu lia diziam o seguinte: o jovem rico, ele tem um chamado específico. É um chamado para ele. Esse chamado de vender todos os bens, dar para os pobres, é uma coisa do jovem rico, não é para nós. Aí eu pensava, graças a Deus, né? Só que aí a gente vai crescendo um pouco, a gente vai entendendo o que Jesus estava querendo dizer aqui e o que o texto diz para nós. É exatamente isso. Vende tudo o que você tem, dá para os pobres e segue a Jesus. Vender tudo o que tem, abrir mão de todo o conforto que possui, abrir mão de tudo que conquistou, ou abrir mão de toda herança. Percebe aqui que existe um paralelo? Esse jovem rico,
ele é rico não é porque ele conquistou. Isso é uma inferência. O texto não diz isso. Tá? O texto não diz. Mas a gente infere que essa muita riqueza que ele possui, ele herdou dos pais. O jovem rico herdou a salvação, herdou uma herança, mas não herdou a perfeição. O que Jesus queria entregar para ele era uma vida perfeita. Perfeita. Uma pessoa que viveu a sua existência ao redor do mandamento, um jovem do mandamento, um jovem de Deus, um jovem que cumpriu os desígnios de Deus, que tinha uma riqueza. Na nossa tese, na nossa inferência, acreditamos que ele tem herdado isso dos pais. Aí agora ele vai ter que vender tudo isso. E a segunda parte é o que mais incomoda. Vender tudo e dar para os pobres. Jesus não está dizendo para ele, vai, vende tudo que você tem e dá para a igreja. Vai lá, vende tudo que você tem e dá para uma instituição religiosa. Vai lá, vende tudo que você tem e dá para uma ONG. Vai lá, vende tudo que você tem, dá para um líder de uma casa de recuperação que está restaurando pessoas. Não. Jesus disse assim, vai lá, vende tudo que é seu, tudo que você tem, e dá para os pobres. Irmão, imagina se Jesus virar para você e falar assim, ó, vai lá, vende todos os seus bens, dá para aqueles mendigos que estão lá na Praça 7. Praça 7 é uma praça aqui de Belo Horizonte. Talvez você não é de BH e me ouve, né? Tem muita gente que não é de BH e que me ouve. Você vai para uma região onde tem muitos pobres e dá para os pobres tudo o que você tem. E segue Jesus. Só que agora, presta atenção, o seguir Jesus, hoje, não é possível do seguir Jesus na época do jovem rico, tá entendendo? É por isso que os teólogos vão argumentar que esse chamado era um chamado específico do jovem rico. Nesse ponto eu concordo. Porque o que é seguir a Jesus para o jovem rico e o que é seguir a Jesus para o jovem rico do século XXI? É diferente. Ali, eles tinham Jesus ao lado deles. Jesus chamou ele para ser um dos apóstolos, tá ligado? Jesus chamou ele. Quando eu falo um dos apóstolos, claro que eu sei que Deus havia escolhido os 12 especificamente. Quando eu falo um dos apóstolos, são pessoas que caminhariam direto com Jesus. Jesus chamou ele para ser uma Maria Madalena, entendeu? Uma pessoa que caminharia ao lado dele, perto dele, que viveria os milagres com ele, que ia para a Judéia com ele, que ia para Jerusalém com ele, que ia para a Galiléia com ele, que viveria ao lado de Jesus todos os dias, na comitiva ministerial de Jesus. Era isso que Jesus estava chamando. Eu estava chamando ele para uma vida perfeita, para uma vida plena. Provavelmente, se ele fizesse isso, ele seria morto, de uma forma martirizada. Provavelmente, né? Provavelmente padeceria muitas dificuldades, mas com certeza ele teria ganhado muitas almas e teria um tesouro muito maior no reino de Deus do que o tesouro que ele teve sobre o reino da terra. Ou seja, no reino de Deus ele teria uma riqueza muito maior do que a riqueza que ele teve sobre a terra. Provavelmente, ele viveu a vida dele, continuou praticando os mandamentos, morreu e foi salvo. Foi salvo com a riqueza que ele tinha. Provavelmente. Porque o que a gente entende é que pelo fato dele praticar os mandamentos e Jesus em momento algum retrucá-lo sobre isso, ele acreditava nos elementos messiânicos e por acreditar nesses elementos messiânicos ele era salvo. Como que as pessoas eram salvas
No período do Antigo Testamento, no período antigo, as pessoas eram salvas por crerem nos elementos messiânicos, por todos os elementos que estão nas Escrituras que remetem à pessoa de Jesus. Por exemplo, alguém ia fazer o sacrifício dos pecados. A pessoa que pegava o cordeiro e levava no templo para sacrificar pelos seus pecados, se ela acreditasse no coração, a crença naquele elemento messiânico salvaria a pessoa pela graça, mediante a fé. Entende? É a crença, é a fé. Mas também não é isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre você viver uma vida onde economicamente você satisfaz o vender tudo que você tem, dá para os pobres e segue-me. Essa expressão, vender tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me, ela pode ser interpretada literalmente. Sim, você pode vender todas as suas propriedades, dar para os pobres e seguir a Jesus. Você pode fazer isso. Só que como você vive a sua vida agora? Por exemplo, eu estou nesse apartamento aqui, morando nesse lugar. Sobre esse teto tem duas pessoas que dependem de mim. Minha esposa e o meu filho. Se eu vender esse apartamento aqui, como que a gente vai viver? Como é que eu vou fazer para deixar o Samuel e a Viviane em um teto? Tá entendendo? Então, nesse ponto eu concordo com os teólogos que dizem que aquele chamado é um chamado específico para o jovem rico. Só que não. Essa ideia de vender tudo o que tem e dar para os pobres, ela ensina para nós um princípio muito importante do reino de Deus. A economia do reino de Deus, ela atravessa o doar, a generosidade, o dar para o outro aquilo que você tem e que o outro precisa. É você ter a capacidade de emprestar algo, é você ter a capacidade de dar algo, é você ter a capacidade de viver a sua vida sem nenhum apego ao dinheiro que você tem, aos bens que você tem, à riqueza que você tem. A economia de Jesus é diferente da economia... Qual que é a palavra que eu deveria usar? A economia de Jesus é diferente da economia da teologia da prosperidade, por exemplo. Não gosto muito desse tema, teologia da prosperidade, desse termo, né? Tem pessoas que vai dizer que Jesus, que a vontade de Jesus é enriquecer o ser humano. Não, a vontade de Jesus é que o ser humano seja um ser humano doador. É que o ser humano cultue a Deus no pobre. Quando você dá algo para o pobre, quando você dá algo para alguém que não tem algo, se você dá 10 reais para uma pessoa que precisa de 10 reais e não tem 10 reais, isso é um culto a Deus. Você está louvando e adorando a Deus. E é exatamente isso que Jesus chamou você para ser e chamou você para fazer. Jesus não chamou você para ser rico e fazer riquezas. Talvez Deus te enriqueça. Talvez sua vida seja abastecida economicamente. Estou falando de dinheiro. De dinheiro mesmo, estou falando de dinheiro. Estou falando de riquezas materiais, espirituais, riquezas emocionais. Não é metafórico, é literal. Talvez Deus te dê dinheiro. Talvez Deus te dê muito dinheiro. E o que você vai fazer com os dinheiros que Deus te dá? O que você vai fazer com o dinheiro que Deus te der? O que você vai fazer com os recursos que Deus colocou nas tuas mãos? Se o seu desejo é ter dinheiro, sim. Ganhar dinheiro, ficar rico, enfim, diz a música lá, o rap lá, né?
Se é só ficar rico, você não satisfaz a economia do reino de Deus. Os anseios econômicos dessa era, os desejos por riquezas dessa era, é a antítese dos desejos de riqueza do Evangelho. Os desejos de riqueza do Evangelho é que o que eu recebi, eu entreguei para os pobres. Eu recebi do Senhor, eu dei para os necessitados. As pessoas que estão ao meu lado, que têm necessidade de algo, e eu possuo esse algo, eu dou. Agora eu vou falar do ponto de vista metafórico também. Eu cheguei para um aluno hoje e falei assim, ó, você entendeu? Ele falou, professor, eu não entendi. Aí eu expliquei para ele de novo. Aí eu falei assim, você entendeu? Ele falou, entendi. Eu falei, você tem certeza que você entendeu? Porque se você não tiver entendido, eu te explico de novo. Não, professor, eu entendi. Agora eu entendi essa matéria aí que você está passando. Ou seja, eu recebi o conhecimento e estou passando para aquele aluno o conhecimento. E me importava com o fato dele estar recebendo o conhecimento naquele momento. Aquilo era importante para mim. Então, essa é a economia do reino de Deus. Se eu virasse para ele e falasse assim, eu já sei essa matéria, eu já expliquei, você aprendeu bem, se você não aprendeu, amém, passar para outra matéria. Né? Se eu fizesse isso, eu não estaria satisfazendo a economia do reino de Deus. A economia do reino de Deus é a economia da mangueira. Guarda isso, guarda essa metáfora. O que é uma mangueira? A mangueira é um objeto onde existe uma passagem. Ela é um objeto que tem uma entrada e que tem uma saída. Seja uma mangueira de ar, seja uma mangueira de água. Ela é um objeto que recebe e passa, recebe e passa, recebe e passa. Uma parte da mangueira está ligada em uma torneira ou em um jato de ar, em um jato pneumático, e a outra parte ela passa para frente. Então nós somos como uma mangueira no reino de Deus. A gente recebe e dá. Recebe e dá. Talvez na sua vida você vai receber muito. Se você recebeu muito, aprenda a dar muito. Aprenda a ajudar as pessoas. Aprenda a vender tudo que você tem, dar para os pobres. Eu vou ler de novo, olha só. E Jesus, olhando para ele, o amou. Versículo 21. O amou e lhe disse, falta-te uma coisa. Falta em nós uma coisa, gente. Está faltando uma coisa na nossa vida. O que está faltando na nossa vida é o viver generoso, é o viver amoroso, é o viver para o pobre, é o dar dinheiro para as pessoas que não têm dinheiro, é dar o amor para as pessoas que não têm amor, é dar atenção para as pessoas que não têm atenção. Eu não gostaria de falar amor e atenção, não, eu queria falar de dinheiro mesmo. Dar os recursos econômicos para quem não tem os recursos econômicos. Mas Israel, aquela pessoa que não tem recurso econômico, ela não tem porque fez. Porque ela percebe que não tem nenhum argumento dizendo o pobre é pobre porque pecou, logo você não dá nada para ele. O pobre é pobre porque é preguiçoso, logo você não dá nada para ele. O pobre é pobre porque não estuda, logo você não dá nada. Não é isso. A Bíblia está dizendo, você vai dar para os pobres. Você vai vender e dar para os pobres. Porque na atual conjectura da realidade, você tem e ele não tem. E você tem para você e está sobrando o que você tem. Eu já te dei algo. Você é como uma mangueira, você passa o que Deus te deu. Você
coopera com o outro com as coisas que Deus te deu. Você é generoso com todas as coisas que Deus te deu. É diferente do que as pessoas estão dizendo hoje, não é? Essa mensagem aqui, imagine Jesus pregando isso aqui hoje no nosso século, né? A gente está vivendo um século onde as pessoas buscam a riqueza acima de tudo. O que importa é eu ter muito dinheiro. Vou cantar de novo a música dos Racionais. Sim, ganhar dinheiro, ficar rico, enfim. Quero um futuro melhor, não quero morrer assim. Não é de ganhar dinheiro, não é ficar rico. É se caso parecer na nossa conta algo, a gente vai dar. Se caso chegar, a gente vai dar. Eu estou falando de quem tem dificuldade econômica como eu. Mas agora eu vou falar para você que Deus já deu. Você achou que você ia ficar longe dessa mensagem? Não, você não vai ficar longe não. Tem pessoas que têm muitas condições de ajudar os pobres. Tem pessoas que têm muitas condições de sustentar os pobres. Tem pessoas que têm muitas condições de levantar o pobre. Por que você não faz isso? Porque lhe falta o amor de Deus. Porque lhe falta a graça de Deus. E você não é crente. Ainda que você participe de um culto, ainda que você vá em uma igreja, ainda que você dê os seus dízimos e as suas ofertas religiosamente, ainda que você pregue aí na igreja onde você serve, se você tem recursos econômicos e existem pobres perto de você, você não foi salvo. Você não herdou a salvação. Entendeu? Vende tudo o que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Você vai ter um tesouro. Vem e me segue. Esse tesouro no céu, gente, é o galardão que a gente recebe por cada boa obra que a gente faz. Todas as coisas boas que a gente faz no reino de Deus serão galardoadas, serão recompensadas. Tudo, tudo, tudo. Um copo de água fria que você der para um dos pequeninos não será em vão e você terá uma recompensa. E além dessa recompensa, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Está entendendo? O seguir Jesus, ele está associado a você ser uma pessoa generosa, a você ser uma pessoa sacrificial. Por que você sacrifica da sua vida em prol desse Deus que você ama? O que você sacrificou na sua vida? O que você está sacrificando na sua vida? E o que você vai sacrificar na sua vida em prol do reino de Deus? E vem e segue-me. Ou essa palavra, e segue-me, ela é muito profunda. E segue-me. Quem está dizendo para você segui-lo é Jesus Cristo. Jesus está dizendo para o jovem assim: anda comigo, segue-me, anda do meu lado. Você vai ver eu curando os enfermos e vai curar os enfermos também. Você vai ver eu purificando os leprosos e vai purificar os leprosos também. Você vai ver eu ressuscitando os mortos, dando vista aos cegos, e você ressuscitará os mortos também e dará vida aos cegos também, porque as obras que eu faço você fará maiores ainda. Segue-me. E ver essas obras é algo
esplêndido. Seguir a Jesus é ver as obras de Jesus em cada canto da terra. Você acha que quando eu olhei para aquela garotinha, que eu vi a situação dela, tão deprimente, tão triste, por participar da compaixão para com aquela criança, eu me aproximo de Cristo. Por amar um ser tão pequenininho, tão frágil, que necessita tanto do amor e da ternura, eu estou seguindo Cristo. E isso é sublime. E isso é maravilhoso. E isso é grandioso. E é para isso que nós herdamos a salvação. Nós recebemos a salvação. A gente ouviu o Evangelho, creu no Evangelho e herdou a salvação. E essa salvação em nós faz com que a gente pratique os mandamentos. Não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E essa salvação leva a gente a se sacrificar, a pegar o pão que a gente tem e dar para o que não tem, a pegar o consolo que a gente tem e dar para aquele que não tem, e pegar o conhecimento das Escrituras que a gente tem e dar para o que não tem. E aí quando você vive nesse meio como uma mangueira, como você tem lá o exemplo da mangueira, você vai encontrando Cristo. E fazendo isso, você está seguindo Cristo. Para o jovem rico, seguir a Cristo era literalmente andar do ladinho dele ali, nas ruas da Galileia. Para nós também, né? Cristo anda do nosso lado. Cristo está aqui, agora, atrás de mim. Perguntaram para Chesterton, logo quando Chesterton se converteu. Gilbert K. Chesterton, ele era um jornalista, um dos maiores apologistas cristãos do século XX. E se você puder ler os livros dele, eu tenho certeza absoluta que você vai ser uma pessoa melhor. Eu li 2 livros dele, A Ortodoxia e O Homem Eterno. E sou muito louco para ler a biografia que ele escreveu de São Tomás de Aquino e São Francisco de Assis. Mas o Chesterton um dia foi interrogado por um outro jornalista. O jornalista chegou para Chesterton e dizia assim: você se converteu, né? Você aceitou a Cristo, né? O que você faria se Jesus estivesse aqui do seu lado agora? Aí o Chesterton olhou para trás e disse: mas ele está aqui. Jesus está aqui. E aí o jornalista ficou assim, sem palavras, né? O Chesterton tinha essas coisas, essas frases. Então andar com Jesus é ter essa convicção que Jesus está do nosso lado, no nosso caminho, amando o nosso próximo na medida do nosso amor. Quando você ama alguém, quando você faz o que Jesus fez com ele, vou ler de novo, porque eu gosto de ler. Está aqui, verso 21. E Jesus, olhando para ele, o amou. Quando o amor acontece de fato, você está seguindo Jesus. Todos os dons o diabo consegue imitar. Você já leu as Escrituras. Você vê lá no Egito, né? Quando Moisés foi libertar o povo de Israel do Egito, daquela escravidão egípcia, ele chegou diante de Faraó e fez os sinais de Deus.
Havia 2 feiticeiros no Egito. Paulo sabia o nome deles, Janes e Jambres. E eles faziam sinais, imitavam os sinais de Deus. Porque o diabo recebeu da parte de Deus a capacidade de ensinar para aqueles feiticeiros a emular os dons de Deus. Mas tem um dom de Deus que não tem jeito do diabo imitar. É o amor. Esse amor que o autor do livro de Marcos, que a gente acredita ser o João Marcos, colocou no texto aqui, ó. Esse amor que é inescapável, que não tem jeito de fingir. Quando alguém te ama, presta atenção, olha para mim. Quando alguém te ama, você tem certeza que essa pessoa te ama, acabou. Às vezes a gente pergunta, tu me amas? Tinha hora que eu chego e abraço meu filho, falo, filho, fala, papai, você ama papai? Eu amo, pai, te amo muito, pai, te amo. Eu não preciso perguntar, eu já sei. Eu já sei. E quem é amado sabe. E esse garoto foi amado por Jesus. E esse amor que Jesus deu para este jovem, ele quer dar para você dar para outros jovens. Tá ligado? Do jeito que Jesus amou o jovem rico, ele quer que você olhe para essa geração e ame essa geração. Ele quer que você mude o seu coração. Ele quer mudar o seu coração a fim de que você olhe para essa geração com amor. Tem tanta coisa para dizer aqui, mas o meu tempo acabou. Um beijo no seu coração. Curte esse vídeo aí, compartilhe esse vídeo com as pessoas e que Deus te abençoe. Um beijo.